As doenças crônicas, como asma, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, reumatismo, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, artrite, artrose, aumentaram significativamente nos últimos 40 anos e afeta cerca de 15 a 20% da população mundial. É muita gente doente, né? E doenças provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas perderam espaços entre as principais causas da mortalidade para as doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde registra que doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por cerca de 63% das mortes em todo o mundo. E no Brasil, 74% dessas doenças que eu falei são as causas dos óbitos. Elas se tornaram, assim, um grave problema de saúde pública. Então, a conexão entre inflamações e surgimento de doenças crônicas está comprovada pela ciência, o que fez aumentar a atenção que se tem dado aos processos inflamatórios no corpo e como eles podem ser controlados. Então, o vídeo de hoje é um vídeo longo sobre inflamação. Como você desinflamar, o que você precisa para desinflamar e por que está ocorrendo inflamação aí no teu corpo. A inflamação hoje, ela leva a várias doenças, como eu falei antes, e a gente precisa saber como desinflamar. E você já fez alguma dieta anti-inflamatória, já desintoxicou teu corpo, pelo menos uma vez por ano, fez um plano de 7 dias para desintoxicar e desinflamar? Já comenta aqui nos comentários. Toma algum chá para desinflamar? O que você faz? Qual é a tua receita caseira? E da onde você está me assistindo? Já coloca também aqui nos comentários que com certeza eu vou lá te dar um olá. E você pode evitar, reduzir e até eliminar a inflamação do teu corpo com práticas saudáveis, como uma alimentação correta, exercícios físicos, exposição ao sol, evitar o estresse. E esses são os melhores caminhos para uma vida saudável, harmônica e plena. Eu te digo que dá para ser feliz sim. Muitas vezes as pessoas estão cansadas, não sabem do que, tem até depressão. Sabia que isso pode ser um corpo sobrecarregado de toxinas? E para isso eu usei o meu conhecimento como terapeuta ortomolecular, que um dos pilares da terapia ortomolecular, antes de iniciar qualquer tratamento, a gente faz uma desintoxicação com o paciente. Então, para te ajudar, já que eu não estou conseguindo mais atender tantas pessoas que me procuram para um atendimento, eu coloquei num e-book os 7 dias que eu faço a desintoxicação dos meus pacientes. Então, se você quiser, ele está disponível para compra. É um guia passo a passo, tem 7 dias de desintoxicação. É um cardápio completo, vai desde o café da manhã até o jantar, com ingredientes selecionados para provocar desintoxicação no teu corpo. Teve pacientes meus que chegaram a eliminar mais de 4 quilos em 7 dias, de tão inflamados que eles estavam. Então, o link para você adquirir o livro está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não perde mais tempo, quer regular o teu colesterol, triglicerídeos, diabetes, melhorar a tua pressão, você precisa fazer uma desintoxicação pelo menos uma vez por ano. Você vai se sentir outra pessoa depois desses 7 dias. Corre lá e aproveita o preço de lançamento. R$ 39,90. Eu tenho certeza que você vai ficar com a tua saúde renovada. E é fantástico o desenvolvimento hoje tecnológico e científico nos últimos séculos. Os avanços na agropecuária e no processamento de alimentos, por sua vez, proporcionaram comida em abundância. Hoje nós temos comida em abundância, mas nem toda essa comida traz benefícios, são muitas vezes contaminadas por produtos químicos, estão cheias de hormônios, de antibióticos, conservantes, edulcorantes. E esses avanços deveriam refletir em melhoria do estado nutricional na população mundial, contribuindo para a qualidade de vida e para a longevidade. Mas aconteceu o contrário. Com o avanço tecnológico, a qualidade de vida de grandes contingentes humanos caiu e as pessoas estão cada vez mais doentes.
ainda que permaneçam vivas por mais tempo do que antigamente, graças aos avanços da medicina curativa. Mas uma vida doentia não é legal, não adianta a gente viver até os 100 anos doente. A carga genética ela tem uma pequena contribuição nesse quadro das doenças. As pesquisas comprovam que o fator determinante hoje está no nosso estilo de vida. A gente foi da desnutrição e passou à obesidade. Essas mudanças na alimentação provocaram redução considerável nos casos de desnutrição no mundo, mas contribuíram para que o distúrbio nutricional predominante na atualidade seja o oposto, seja a obesidade, o excesso de comida. E comida não apropriada para o nosso corpo provoca frequentes inflamações internas. Então, a ingestão de alimentos inflamatórios ou substâncias tóxicas constantemente leva o nosso sistema imunológico a ficar anormal, fazendo com que essa ferramenta de defesa do nosso corpo passe a agredir nosso corpo, ao invés de proteger ele. É aí que leva a doenças crônicas e degenerativas e vai levar à morte. Nós precisamos de mudanças alimentares. Hoje as informações que a gente tem são abundantes, são acessíveis sobre como se alimentar. A gente precisa mudar nossos hábitos alimentares. E mudanças alimentares são um dos maiores desafios dos profissionais das agências de saúde na atualidade. E estratégias focadas exclusivamente no indivíduo nem sempre são suficientes para prevenir e controlar essa epidemia de doenças degenerativas. Hoje em dia, agora tem casos de fibromialgia aumentando surpreendentemente todos os dias. Artrite, artrose, as pessoas vivem com dor. Então, em razão dessa epidemia de doenças degenerativas que vem de processos inflamatórios, a Organização Mundial da Saúde propôs uma estratégia mundial de prevenção dessas doenças, via promoções de padrões saudáveis de alimentação e do estilo de vida saudável. Mas o que é uma inflamação? Inflamação é uma resposta imunológica a uma agressão sofrida pelo nosso corpo. Algum nível de inflamação no corpo a gente precisa ter, porque é um componente chave na resposta do sistema imunológico contra ferimentos, contra invasores. O sistema imunológico, ele envia glóbulos brancos e outros mensageiros químicos para proteger o nosso corpo contra ameaças, contra os patógenos, contra vírus, bactérias. Então, inflamação refere-se ao dano colateral que ocorre durante esse processo de invasão. Mas há diferença entre a inflamação que protege o nosso corpo e uma inflamação disfuncional, como a gente chama, que não para nunca e por isso que causa essas doenças, é que os glóbulos brancos e outros compostos, eles não param de agir depois que a ameaça parou. Então, o teu sistema imunológico vai permanecer sobrecarregado constantemente. Isso acaba por machucar o próprio corpo, rompe o revestimento das células do sangue, danifica os tecidos saudáveis e prepara o terreno para condições médicas crônicas, como diabetes, hipertensão, aumento do peso, doenças cerebrais, demência. Se a gente desliga a resposta inflamatória, a gente não tem sistema imunológico para nos proteger contra lesões, vírus, bactérias, parasitas e até câncer. A gente não ia viver muito tempo. A gente precisa da inflamação para sobreviver. Mas se o teu sistema imunológico não funciona adequadamente, essa inflamação constante do corpo vai nos levar à morte. Pesquisas mostram que a inflamação está ligada a alguma das principais causas de morte no mundo inteiro, incluindo as doenças cardíacas, derrame, câncer, obesidade, diabetes, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, demência. E hoje, até 50 milhões de pessoas são afetadas por doenças autoimunes. Tem artrite, reumatismo, lúpus, esclerose múltipla, síndrome do intestino irritável, só para citar alguns, tá? Você tem alguma dessas doenças? Sabia que a causa pode ser inflamação excessiva? Todas essas doenças são decorrentes do processo inflamatório disfuncional. Você está inflamando o teu corpo diariamente.
Então, o teu corpo precisa desinflamar. Quando a gente se machuca ou sofre alguma lesão interna ou externa, o nosso corpo ele responde com uma inflamação que é necessária para gerar a cicatrização do tecido machucado. Quando a gente é invadido por bactérias, por exemplo, por vírus, fungos, o nosso corpo reage com uma resposta inflamatória para perceber e atacar o invasor. Essa reação inflamatória mobiliza um exército de substâncias específicas, chamadas de citocinas pró-inflamatórias, com nomes bem esquisitos, como interleucinas, leucotrienos, interferons, prostaglandinas e vários outros. Essas substâncias iniciam um processo de reconhecimento dos invasores. Elas vão lá e identificam se é um vírus, uma bactéria, para agir em nossa defesa. Então, vão eliminar e expulsar os invasores e cicatrizar os tecidos que esses invasores lesionaram. Essas substâncias, elas podem confundir esses vírus e bactérias com substâncias presentes naturalmente no nosso corpo, como, por exemplo, proteínas grandes, o glúten e a caseína. Então, o mecanismo de defesa interpreta o glúten que tem em pães e a caseína que tem no leite como um invasor e começa a produzir desenfreadamente um processo inflamatório. É aí que a gente fica constantemente inflamado. Então, como ele reconhece essas moléculas como invasores, eles produzem substâncias chamadas citocinas anti-inflamatórias, que têm a missão de ir lá na região do corpo, onde eles encontraram essas moléculas para controlar a ação das citocinas inflamatórias, para que essas citocinas não exagerem e ajam contra o nosso próprio organismo. E a ação das citocinas pró-inflamatórias é fundamental para defender o nosso corpo contra invasores e reparar os tecidos lesionados no trauma local. E não podem persistir por muito tempo, senão o próprio organismo sofre com as consequências desse processo. Essa ação das citocinas pró-inflamatórias versus anti-inflamatórias precisa estar sempre num perfeito equilíbrio para que tudo ocorra bem. E a maioria das doenças começa com processos inflamatórios, geralmente relacionados com fatores de ambientes externos, como agrotóxicos, toxinas, alimentação, estresse, também por fatores intrínsecos no nosso organismo e como cada corpo lida com esses fatores externos. São muitos os fatores que levam à inflamação excessiva. Vou te listar alguns: cigarro, alimentação inadequada, produtos industrializados, glúten, açúcar, lácteos, soja, carne industrializada, alimentos contaminados com hormônios, antibióticos, agrotóxicos, poluição, falta de atividade física, obesidade, sono inadequado, estresse, estados emocionais como tristeza e raiva. A reclamação leva à inflamação crônica. E a alimentação é um dos fatores que mais causam inflamação, assim como também é o melhor caminho para curar a inflamação. A alimentação é o material de construção das células brancas do sangue, que são mensageiros químicos e hormônios. Certos elementos encontrados nos alimentos podem ser usados para gerar compostos inflamatórios e certos elementos podem gerar compostos anti-inflamatórios. Então, se você tem desequilíbrio na tua dieta, você vai ter um desequilíbrio também no resultado que você vai ter dela. Assim como a inflamação não é necessariamente boa ou totalmente má, quando a gente fala de alimentação, não é necessário se concentrar em bons ou maus alimentos. Por exemplo, alimentos ricos em ômega 3 são anti-inflamatórios. Pesquisadores de Harvard descobriram que o nosso corpo converte o ômega 3 em compostos que provocam uma espécie de desligamento no processo inflamatório. Mas isso não significa que você deve se encher de alimentos que têm ômega 3 ou tomar altas doses. Quando eles são consumidos de uma maneira elevada, eles vão inibir as plaquetas e evitar a coagulação, o que é perigoso também. Você precisa cuidar do teu intestino. A alimentação é um dos fatores mais importantes no processo inflamatório do corpo
E o intestino é o órgão que mais sofre com nossos maus hábitos alimentares. Vai surgir dor de cabeça, enxaqueca, alergia, prisão de ventre, ou pode ter diarreia, dificuldade para dormir, cansaço, acne e vários outros sintomas podem indicar que o teu intestino está inflamado. Então, a maioria das pessoas acha que esses sintomas são inflamações recorrentes que são normais e deixam para lá, não adotam medidas de controle antes que uma doença se estabeleça. Dá para se dizer que essas pessoas que deixam esses sintomas para lá, que ignoram os sintomas que o nosso corpo dá, cultivam doenças crônicas silenciosamente por anos, sem perceber que alguma coisa está errada. A maioria desses sintomas são tratados com remédios que silenciam o sintoma, mas não resolvem a causa da doença. A boa medicina e o bom senso dizem que a gente precisa diagnosticar a causa antes de medicar os sintomas. Por isso, da importância da terapia ortomolecular, de você consultar um médico integrativo para ver a causa do teu sintoma. Isso pode levar muitos anos para um diagnóstico correto das doenças, porque os sintomas podem ser muito esporádicos, tem lá de vez em quando. Então, a dificuldade de cicatrização, por exemplo, é um sintoma de inflamação crônica e também indicativo do início de diabetes. Então, ao invés de esperar desenvolver diabetes, trata o quanto antes a inflamação no teu corpo. Você precisa desinflamar. Então, na prática médica atual, é comum a desatenção aos sintomas, receitando remédios para eliminar ou mascarar esses sintomas. Remédios que silenciam os sintomas do processo inflamatório, mas que não resolvem a causa. Na Conferência Anual Internacional do Instituto de Medicina Funcional, em junho de 2018 em Miami, foi focado em doenças autoimunes e o intestino foi apontado como órgão responsável pela saúde do intestino ou pelo intestino doente. Médicos de todas as áreas, neurologistas, reumatologistas, cardiologistas, afirmam categoricamente que as doenças autoimunes, crônicas e degenerativas começam, sabe aonde? No intestino inflamado. Mas onde isso vai nos levar? A gente precisa cuidar melhor do que acontece no nosso intestino. E como a gente faz isso? Não ingerindo alimentos e substâncias que inflamam o nosso intestino toda hora. A gente pode evitar essas inflamações pelas nossas escolhas e estilo de vida que a gente adota. O baixo consumo de vegetais está entre os 5 principais fatores para a carga enorme para contribuir para o aparecimento das doenças. E esses alimentos são importantes na composição de uma dieta saudável, porque além de ricos em micronutrientes e fibras, eles têm compostos bioativos que têm propriedades funcionais. Por isso, a importância da desintoxicação. Eu quero que você conheça esse e-book, tem 7 dias de garantia. Se você fizer pelo menos 2 dias da desintoxicação, você pode já estar salvando o teu intestino. O caminho das curas da doença que mata hoje está basicamente aliado ali à tua alimentação saudável e alimentos anti-inflamatórios, atividade física, no mínimo 3 vezes por semana. Você precisa se expor à luz solar, ter uma boa qualidade de sono, controlar o estresse e as tuas emoções. E uma das ferramentas disponíveis que hoje a gente tem, que é fácil e que não custa nada para cessar processos inflamatórios, é diminuir as calorias que a gente come, comer apenas o necessário. As primeiras observações em ratos que foram submetidos a uma diminuição das calorias, eles viveram 30% mais do que os ratinhos que comiam a toda hora. Então, a partir da década de 1970, foi se aprofundando os estudos sobre o sistema imune em animais, sempre reforçando a tese, comer só o necessário. Então, a possibilidade de se viver mais, com mais qualidade de vida, despertou um grande interesse pelos pesquisadores. E isso levou a avanços no entendimento dos mecanismos que retardam o envelhecimento em animais. As experiências que eles fizeram reforçam a tese de que dietas restritas em calorias
evitam ou revertem processos inflamatórios e prolongam a vida. Por isso, hoje está se difundindo tanto jejum intermitente. Se você quer que eu faça um vídeo explicando detalhadamente como você pode iniciar um jejum intermitente, não é para todo mundo, precisa de passos para iniciar o jejum intermitente. Escreve aqui embaixo jejum intermitente, que eu vou preparar um vídeo bem detalhado para te ajudar. E a gente vai começar nossa lista de alimentos anti-inflamatórios com o ômega 3. Eles têm múltiplos benefícios para a saúde. E os principais componentes dele é o EPA e o DHA. E as pesquisas mostram, em quase sua totalidade, que ele tem benefícios neurológicos, cognitivos, visuais e anti-inflamatórios. O DHA é um ácido graxo de cadeia longa encontrado principalmente em peixes, frutos do mar, mariscos e alguns tipos de alga. E é parte integrante estrutural e funcional de cada célula do corpo. Isso desempenha um papel vital no cérebro, nos olhos e é absolutamente indispensável o ômega 3 durante a gravidez e na infância. Como o corpo não pode produzir quantidades adequadas, você precisa consumir através da tua dieta ou escolher um bom ômega 3. Ele é um componente indispensável se você quer ter pele, olhos e cérebro saudáveis. Os níveis adequados de ômega 3 fazem com que a comunicação neuronal fique melhor, mais rápida e mais eficiente. Quando a gente tem baixo ômega 3 no nosso corpo, o nosso cérebro e os nossos olhos vão retardar a sinalização entre as células, resultando em deficiência visual ou função cerebral alterada. O ômega 3 também tem várias outras funções no corpo. Por exemplo, reduz triglicerídeos no sangue, combate a inflamação, inibe as citocinas pró-inflamatórias. E o primeiro passo para uma dieta anti-inflamatória é abandonar os alimentos que causam inflamação. Aqui está a lista dos alimentos mais inflamatórios que existem: o açúcar, glúten, gorduras trans, óleos vegetais, gordura vegetal hidrogenada, soja, carne industrializada, presunto, salsicha, produtos lácteos industrializados, produtos ultraprocessados e todo alimento excessivamente processado. Uma dieta pobre em fibras também é inflamatória. Então adiciona fibras na tua vida através de frutas, de vegetais. Lá você vai ver, tem a indicação de todas as fibras que você pode começar a incluir na tua dieta. Antibióticos e medicamentos alopáticos comuns, como o Tilenol, eles acidificam o sangue e tornam o corpo um ambiente propício à inflamação. Então, se você ingere muito paracetamol, toma muito medicamento, você está criando um ambiente inflamatório aí no teu corpo. O segundo passo é consumir substâncias anti-inflamatórias. Ervas aromáticas, hortelã, manjericão, coentro, alho, açafrão, cebola crua, sementes com ômega 3, semente de linhaça, chia, semente de abóbora, frutas cítricas, limão, acerola, jabuticaba, laranja, frutas vermelhas, romã, morango, uva, brócolis, couve-flor, repolho, gengibre, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, ômega 3, resveratrol, probióticos, ácido alfa-lipoico, kombucha, vegetais fermentados. Outro passo importante para regular a inflamação é regular a nossa parte hormonal. É importante conversar com um especialista, um médico, para ver como é que vai a tua parte hormonal. Faça uso de vitamina D, ele é um poderoso anti-inflamatório. É um hormônio, na verdade, produzido pelo nosso corpo. E ele só pode ser sintetizado se a gente tomar sol, de preferência todos os dias ou através da suplementação. Existem vários estudos científicos comprovando o poder da vitamina D para desinflamar nosso corpo. A vitamina D, ela atua como anti-inflamatória, controla a produção de citocinas pró-inflamatórias. É importante para a gente absorver cálcio nos ossos. Protege e previne o câncer de mama, de próstata, de intestino, de ovários. Baixos níveis de vitamina D estão associados com maior risco de obesidade, doenças degenerativas, depressão, perda de força muscular e um risco 60% maior de desenvolver doenças cardiovasculares.
ela é fundamental se você quer desinflamar teu corpo. Espero com esse vídeo que você tenha entendido um pouco da importância de você fazer um detox no teu corpo. Pelo menos uns 2 dias, não precisa fazer os 7. Você vai se sentir melhor, você vai desinflamar e ter uma vida realmente com uma saúde fantástica. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.